Boa noite, estamos agora iniciando essa live onde eu vou falar sobre a dualidade que nos move, o descansar e o sonhar, um tema tão impactante que é, né, no universo feminino. Então eu já vou dando boa noite aqui para vocês que estão entrando, sejam todos bem-vindos, para quem também, né, vai entrar daqui a pouco. E para você que está aqui comigo, que já vai estar entrando aqui, e para você também que vai assistir essa live posteriormente, que ela vai estar aqui gravada no meu perfil, vai estar salva, eu quero me apresentar, né? E então eu sou Elisângela Grégio, sou terapeuta, trabalho com mulheres 30 a mais, e o meu trabalho tem o foco de conduzir você, mulher, por uma jornada de autoconhecimento, para ter uma vida com mais leveza, com mais propósito, né? Olhando para suas raízes, olhando para o seu mundo interno, olhando para o seu interior. Então esse é o foco do meu trabalho hoje com as mulheres. Seja bem-vinda, Valéria, acabou de entrar aqui também. E nesse meu trabalho, né, que eu faço com as mulheres, eu desenvolvi uma mentoria personalizada, um trabalho individual para mulheres e também um método de sessões terapêuticas, né, de atendimentos semanais, chamado Método Lumina. Então, esses dias aí eu falei aqui nos stories que eu estaria dando um presente para quem estivesse comigo hoje, para as mulheres que estivessem aqui comigo. Então, para vocês que estiverem me acompanhando, ficarem comigo aqui até o final, eu vou estar repetindo isso ao longo da live, tá? Porque eu sei que as pessoas vão entrando. Eu vou dar um presente aqui, como uma... Oi, Ale, tudo bem? Então, como uma forma de agradecer esse carinho de vocês e retribuir também todo esse movimento que teve das mulheres participando aí desse assunto que eu trouxe aí no sábado e repercutiu bastante. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live hoje. Mas retornando aqui nessa minha apresentação, então, que eu estava contando, que eu sou terapeuta de mulheres, trabalho com esse público feminino, com mulheres 30 a mais. Mas para falar também para vocês um pouquinho sobre como eu cheguei até aqui para trabalhar, né, como terapeuta, eu vou falar um pouquinho, pedir permissão para contar um pouquinho para vocês sobre a minha jornada pessoal. Eu sou filha do Hermínio e da Ivone, tenho 58 anos de idade hoje, sou irmã do Edmilson, casada com o Eduardo, que entrou aqui também, né? Um beijo, meu amor. E sou mãe da Isabelle, que tem 8 aninhos hoje. E a minha formação inicial foi na advocacia. Por 25 anos eu estive nessa profissão, que eu sou muito grata, né? Foi uma profissão onde eu tive muitas alegrias, e também muitas dificuldades, muitas questões, mas que tudo para o meu crescimento, né? Tudo é para o nosso crescimento sempre. Então eu fiz muitos amigos, tive muitas vitórias, muitas derrotas, muitas perdas, mas tudo isso me fez ser quem eu sou hoje para trabalhar com o que eu trabalho. E no curso, né, no decurso da minha vida, na minha vida profissional, com a minha vida pessoal, eu senti que já não fazia mais tanto sentido eu estar na advocacia. Foi quando também eu me casei, me tornei mãe, comecei a ter outras buscas, né, na minha vida, e nisso, né, eu mergulhei neste mundo, nesse universo do autodesenvolvimento, e hoje estou aqui, né, contribuindo com outras mulheres, com todas as fases, com tudo que eu passei. Hoje eu me sinto com mais propriedade para estar conduzindo outras mulheres para também fazer essa jornada. Então esse é um pouquinho do meu trabalho. Mas vamos lá hoje, né, o que nos trouxe aqui. Então, como eu estava falando agorinha, né, no sábado eu iniciei uma conversa aqui nos stories com uma frase que eu ouvi num encontro, numa imersão que eu estava participando, que dizia, né, hoje já não me permito descansar. Não, opa, calma aí, gente.
Na verdade, hoje já não durmo para descansar, durmo para sonhar. Me desculpem aqui. Então, hoje já não durmo para descansar, durmo para sonhar. E esta frase foi atribuída aí, tá, ao Walt Disney. Eu, como uma pesquisadora que também sou, fui atrás disso, né, para procurar um pouquinho mais sobre a frase. E, na verdade, assim, não se tem um relato certo de que ela seja realmente do Walt Disney. Mas, claro que ela pode estar aí relacionada a muitas coisas que ele publicou, que ele falou. Até mesmo porque, assim, não sei se vocês conhecem um pouco da história dele, o Walt Disney foi um grande sonhador. E graças a todos os sonhos que ele tinha ali, ele concretizou muitas coisas, né? Filmes, personagens, parques, né? Olha o império que ele construiu baseado em seus sonhos. Então, claro que também, né, passou por muitos fracassos, por muitas dificuldades, mas foi com base nos seus sonhos que ele realizou tudo que ele realizou. Ele acreditou nos seus sonhos. E essa frase, ela trouxe essa... Oi, Sofia linda! Essa frase, ela me trouxe esse questionamento e essa vontade de estar partilhando aqui com vocês, porque ela parte do quê, né? Que o sono, ele não tem só a função ali do descansar, mas que ele é um terreno fértil para que a gente possa sonhar, que a gente possa impulsionar, né, nossos sonhos. É um terreno fértil ali para que a gente possa estar aí pensando no futuro. E ele é combustível, né? Então, com base nisso, eu trouxe esse questionamento. Mas olhem só, né? Que aí eu comecei a desenvolver esse raciocínio. Assim como essa frase, a gente não pode estar ali atribuindo realmente, certamente ao Walt Disney, assim são nossas ideias. Então aqui eu já quero conversar com vocês. Você pode realmente dizer que todas as suas ideias que de repente aparecem aí na sua mente são essencialmente suas? E mais, será que os sonhos que você tem são seus? E eu digo isso porque na enquete que eu fiz logo em seguida desses comentários que eu trouxe aí, né, sobre o descansar ou sonhar, se você permite descansar, se você se permite sonhar, me trouxe esse questionamento, né? E aí eu fiz a enquete. E aí, para surpresa minha, a maior parte das mulheres falaram que se permitem sonhar. Então aí agora eu trago esse questionamento para vocês. Será que este sonho realmente é seu? Valéria tá falando aqui, pedir inspiração. E gente, também quero falar uma coisa aqui. Para que eu também não fique aqui falando sozinha, por favor, tá? Vocês vão me dando um joinha aí, se vocês concordam com o que eu tô falando. Boa noite, Gloriette. Se vocês concordam, se vocês quiserem opinar alguma coisa, escreva aqui, tá? Eu acho que é isso que é gostoso de fazer live, que eu não pretendo ficar aqui falando muito tempo e que a gente possa trocar. Esse é o objetivo aqui. Vamos crescer juntas. Mulheres crescem com mulheres. Então, e até inclusive, gente, tudo isso partiu de um questionamento, né, de um assunto que eu sempre trago nos meus encontros, nos círculos de mulheres, nessa situação das mulheres, dos múltiplos papéis femininos que nós exercemos no dia a dia. Hoje, segundo estatísticas, né, o índice de doenças, né, relacionadas à saúde mental no Brasil afetam muito mais mulheres que os homens. Então, lá na pandemia se tinha um índice, eu até anotei aqui, não está aqui comigo, um índice menor, mas que cresceu. E em 2024, esse índice foi para 64%, né? Uma situação relacionada à violência doméstica, ao excesso, à sobrecarga do trabalho em casa,
com as questões da casa, a questões de gênero, né? Ao trabalho em si também, a sobrecarga do trabalho. Então, nós mulheres sabemos quantas funções nós exercemos e queremos dar conta, né? E isso porque realmente nós já trazemos isso das nossas raízes, das mulheres que vieram antes, né? Então, assim, como ter uma essência feminina, nós temos a nossa essência feminina, mas fomos educadas numa sociedade masculina. Então, com base nisso tudo, né, o descansar e o sonhar, essa dualidade, então vieram as mulheres nessa enquete e me responderam, né, nos permitimos sonhar. Então, quando a gente olha para a visão sistêmica, olha aqui que bonita, né? A Rose, desculpa, gente, mas aqui vou ler para vocês, né? A Rose é uma querida amiga que nós nos conhecemos numa imersão de mulheres, né? E também não me esqueceu mais, eu também não. E é isso, né? A gente torce uma pela outra, a gente acompanha. E esse é o trabalho do feminino, né? É muito gostoso, estou muito feliz de todas que estão aqui, nós são muito queridas. E nisso, gente, até voltando aqui, então, quando eu falo, será que esse sonho é seu? Eu quero trazer para vocês, para quem não conhece, né, o conhecimento. Uma das bases que eu sigo no meu trabalho, que é a constelação familiar, uma filosofia de vida, uma ferramenta terapêutica, que pode trazer esse questionamento para a gente, né? Que muitas das vezes nós podemos estar, na verdade, compensando sonhos, né, dos nossos antepassados, ou ainda querendo atender expectativas deles. E quando eu falo antepassado, gente, já está aqui no nosso pai e na nossa mãe, são os que vieram antes. Então, será que o que você busca, o que você sonha, tá? Porque não necessariamente, quando eu falo sonhos, é o que você está buscando na tua vida, diz realmente sobre você. Você que hoje tem uma vida tão agitada, correndo para lá e para cá, se dividindo entre várias tarefas, esposa, namorada, companheira, né? Mãe, profissional, dona de casa, ou mesmo que não seja dona de casa, que você tem ali a sua secretária para também liderar. Será que esses sonhos aí são seus? Então, com essa visão sistêmica, a gente pode trazer alguns exemplos. Por exemplo, né? Os exemplos, por exemplo. Vamos colocar aquela mulher que busca sucesso profissional porque lá na casa dela, o pai dela fracassou na empresa que ele tinha, que ele perdeu tudo. E ela busca esse sucesso profissional a qualquer preço. Ou aquela mulher que hoje ela quer cuidar de todos para honrar a sua mãe, que também, né, foi ali uma mulher cuidadora, que também cuidava de todos. Me digam aqui, assim, me dá um joinha aqui, se vocês estão me acompanhando, se isso faz sentido para vocês. Tá? Não me deixem aqui falando sozinha, hein? Coloca aqui para mim, se vocês estão pegando aqui um pouquinho do que eu quero chegar com essa questão de não estar sonhando seus sonhos. Esperando aqui, hein, pessoal? Pati, boa noite. Isso, Valéria. Obrigada, Glória. Então aí, e se não concordarem, tá tudo certo, gente. Vão me ajudando aí. Porque eu tô trazendo uma ideia, né? Assim, fui pensando em exemplos, né? Muitas vezes, por exemplo, tem uma situação de que você pode, na verdade, estar buscando algo na tua vida por alguém que foi excluído do teu sistema. O que é esse excluído? Uma pessoa que foi muito julgada, uma pessoa que sequer queriam falar dessa pessoa. E hoje, você tem um grande sonho na tua vida. E eu estava pensando nisso, nesse exemplo, e me digam aqui se vocês já assistiram um filme chamado A Vida é uma Festa. É um desenho, é uma animação da Disney, que é uma graça. Se vocês não assistiram, eu recomendo.
Depois me falem lá no direct, se vocês assistirem, me dá um retorno lá se vocês gostaram. Ele traz, não vou contar a história aqui, não vou dar um spoiler, mas só um pouquinho para vocês entenderem sobre seguir sonhos de uma pessoa que foi excluída do teu sistema. Lá um menininho chamado Miguel, ele tem 12 anos de idade. E a trisavó dele já é, né, uma velhinha, e ela conta a história de que o trisavô abandonou essa trisavó, foi embora porque ele amava a música e eles foi embora. A avó odiava qualquer coisa sobre música. Naquela casa não se podia ouvir música, não se podia falar de música. E esse menino tinha um grande talento, ele queria fazer de tudo para tocar. E aí ele parte em busca da realização desse sonho. No filme, a história é linda, então não vou dar esse spoiler. Então ele vai atrás e se revela um segredo aí centenário da família com relação a esse trisavô. Mas se realmente ali talvez eu não seja tão um dom meu, mas que de repente eu tenho um impulso de fazer algo que não bate tanto no meu coração. E como que a gente pode até distinguir isso? Né? Então vocês podem questionar assim, Elisângela, mas como que eu vou distinguir o que é um sonho meu, o que é um sonho de alguém do meu sistema familiar? Então assim, pense aí, né? Se o que você sonha, na verdade, você está buscando e não consegue concretizar. Se isso é uma sobrecarga na tua vida. Ou se até sonhos que você tem, na verdade, parece que dá um vazio. Então isso pode estar dizendo muito sobre uma compensação, sobre uma busca de atender expectativas. Vamos falar aqui do universo feminino, por exemplo. Sabe aquela situação que as mulheres se pegam? Hoje tá assim, é claro que tudo está mudando, as meninas de hoje nem falam, né, que querem casar. Claro que aí não vamos entrar numa análise psicológica. Mas vamos colocar aquele anseio que toda mulher tem, que fala assim, ela sente que ela quer casar, quer ser mãe, mas ou ela fala, ela verbaliza, eu preciso me casar, eu preciso ser mãe. Analisem isso aqui comigo, como se você pudesse ver a nossa ciclicidade. A vida é cíclica, né? Então vamos lá colocar numa montanha. Nós mulheres lá com uns 20 anos de idade, estamos subindo essa montanha. Então lá a gente está pensando o quê? Em estudar, nos 20 e poucos anos está se formando, está iniciando a vida profissional. Passa mais um pouquinho, né? Chegando lá nos 28, 30 anos, algumas casaram antes, mas vamos colocando lá. Aí já começa a bater um negócio, nossa, eu preciso encontrar alguém, eu preciso ser mãe, nossa, eu não congelei óvulos, nossa, será que vai dar tempo de eu ser mãe? Sabe essas coisas que começam, esses questionamentos? De onde vem isso, gente? E há relatos, inclusive, de mulheres, né, que passaram muito tempo do casamento buscando a maternidade e não vivendo o principal. O casamento veio antes, a relação do casal veio antes. De quem era esse sonho de ser mãe? E será que eu precisava ser mãe para pertencer à minha família? Eu mesma digo aqui, né? Boa noite para quem está entrando. Sejam bem-vindas e se vocês quiserem, por favor, deixem aqui também a opinião de vocês, tá? Tô falando aqui sobre os sonhos que podem não ser nossos, né? Que estamos trazendo aí do nosso sistema. Então, como eu mesma já me peguei nessa... Boa noite, Cadide. Já me peguei nessa situação de ter essa necessidade de ser uma profissional, de fazer, mas no fundo o que eu queria? Era parar, sonhar, né? Viver minha vida pessoal com mais tranquilidade, mas algo me movia para fazer. Hoje, né, ao longo aí do meu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu já sei que eu estava ali honrando muita coisa da minha família.
A própria escolha da nossa profissão. Por exemplo, pessoas que sonham, nossa, eu quero ser médica, eu quero ser advogada. Muitas vezes nós estamos num lugar para atender os anseios, as expectativas da nossa família. De repente, uma família que tem muitos médicos, então eu também tenho que ser médica para pertencer a essa família. E de repente a pessoa vai lá, se forma, não acontece isso? Né? Dá um joinha aqui quem concorda com isso. A pessoa vai lá, faz uma faculdade, vamos colocar a Elisângela aqui, não foi esse o caso, mas a pessoa faz uma faculdade e de repente ela assim vai falar, nossa, não era nada disso, aí ela passa para outra. E quantas não vão fazendo várias? Né? Até se encontrar, para realmente olhar para o seu sonho, para a sua essência, o que você realmente busca. Há outros exemplos ainda, um outro tipo de exemplo, uma pessoa que vai lá, se forma e tem alto título, mas ela não prospera. O objetivo dela, ela vê que assim, eu me formei, eu fiz mestrado, fiz sei lá o quê, mas a minha vida não é próspera, eu ganho, eu perco tudo, o dinheiro não para. E quando, né, se abre, por exemplo, uma constelação, eu estou contando isso porque é uma situação que eu acompanhei, a pessoa está lá olhando para aquela família, para a pobreza, né? Ele veio de uma família muito pobre, que eu não me permito, como que eu vou ter dinheiro se o meu sistema ali não teve. Então, para pertencer, eu continuo no mesmo padrão de escassez. Então, até quando nós estamos sonhando realmente com, por exemplo, com a riqueza para realmente próspera, para nos levar adiante, ou a gente está servindo ainda o nosso sistema familiar? Como entraram outras mulheres aqui comigo, quero falar novamente sobre o que eu falei ali no início. Esse assunto todo começou no sábado, quando eu estava numa imersão, e me tocou muito essa questão de descansar e sonhar. Até porque cá entre nós, as mulheres não conseguem muito descansar, né? E então me trouxe essa questão e eu falei assim, como as mulheres participaram muito, né? Eu recebi muitas mensagens, eu falei, vou fazer essa live e eu quero presentear vocês que estão aqui comigo. Então lá no início eu falei o seguinte, quem ficar aqui comigo na live, e agora eu vou falar para vocês também que entraram, quem ficar comigo aqui até o final, eu quero dar um presente. Como eu estava falando lá, eu criei um método de atendimento chamado Método Lumina. Por que Lumina, né? Até uma querida amiga aqui, minha amiga Gloriette, né? Ela sabe disso aqui também um pouquinho, que a gente troca muito, ela também é terapeuta. E eu entrei também comecei os meus estudos e hoje sou terapeuta exatamente porque eu buscava leveza na minha vida. Então o método Lumina é exatamente focado nisso, que mostra essa jornada para que a mulher ela obtenha clareza. Então vamos falar aqui que a gente está falando de sonho. Será que eu estou sonhando o meu sonho? Será que eu estou em busca de realizar o meu sonho? Então é um método que traz clareza, autoconhecimento e melhoria contínua. Então eu quero trazer um presente sobre esse método para vocês, que agora eu já quero estar falando aqui um pouquinho para vocês. Eu quero presenteá-las com uma primeira sessão de mapeamento para vocês saírem dali, tá? Porque na primeira sessão você já vai conseguir ter um olhar de para onde que eu tô, qual esse meu objetivo aqui, para onde que tá indo, para onde que eu quero chegar e já ter um resultado nessa primeira sessão. Então, se você quer obter esse presente aqui meu, fica aqui até o final e depois, quando terminar a live, assim que terminar a live, eu já vou falar para você como que a gente vai fazer para você receber esse presente, tá bom? Então, voltando aqui ao meu assunto. Quando eu quero entrar agora, que eu trouxe aqui alguns exemplos, dá um joinha aqui para mim, gente, se fez sentido isso que eu falei para vocês sobre estar sonhando um sonho que não é seu. Ficou claro isso?
Fabiana, Fabi entrou aqui também, um beijo, minha querida. Falem para mim aqui se fez sentido aqui o que eu trouxe desse sonhar um sonho que não é nosso. Obrigada, meninas. Então, obrigada, Valéria. Então, é isso. Agora, vamos olhar para esse, porque também foi engraçado, quando eu fiz toda essa movimentação, quando eu falei, se você está só dormindo para descansar ou você se permite sonhar? Parece que o descansar ficou até uma coisa meio pejorativa. Valeu, meninas, obrigada. Parece que o descansar ficou pejorativo. Então, o que eu quero te falar agora? O descansar, gente, não é falta de movimento, não é ausência de movimento. O descansar também é ação. Como assim, Elisângela, que descansar é ação? Se eu estou descansada, se eu estou descansando, eu estou parada. Descansar é ação a partir do momento que eu o vejo como um ato de amor, né? Então, olha lá a Glória falando, fiz direito porque era o sonho do meu pai. E às vezes a gente tem consciência, antes de eu falar no descansar, vou comentar aqui da Gloriette. Pode ser que você tenha consciência, esteja honrando aí um sonho do teu pai, já saiba disso. Tá? Eu vou falar assim, eu, Elisângela, fiz direito, eu não tinha ninguém advogado na minha família. Não tinha nenhum advogado. E voltou aqui. Pronto, gente, achei que tivesse caído aqui. Então, eu tinha um tio muito distante da minha família que era advogado. Então, eu sou uma pessoa que deu muita sorte no direito. Acho que pela minha forma de trabalhar, pelas pessoas que eu conheci, pelos clientes que eu tive, mas que não tocava meu coração. E essa é a jornada nossa na vida, tão bonita, né? Porque eu pude olhar lá, após os meus 40 anos, olhar para a minha essência, ver o que realmente é o meu servir hoje, né? O que bate meu coração, o que brilha meus olhos. E eu estava ali fazendo o quê? Servindo o meu sistema, fazendo justiça pelos que não puderam fazer por eles, até mesmo por mim, pela minha criança. Então, olha como é profundo isso quando a gente mergulha num processo de autoconhecimento. E é isso que eu quero começar a mostrar para vocês, através desse presente, como a gente pode se conhecer melhor e fazer escolhas melhores para a nossa vida. Mas voltando aqui para o descansar, então eu trago esse olhar, gente, para o descansar, que é muito importante para o feminino, dado essas estatísticas que eu falei aqui no início, né? Que a saúde mental da mulher está totalmente afetada e cabe a nós aí buscarmos ajuda, né? E a gente praticar esse ato de amor, porque a partir do momento que você se permite descansar, o seu corpo relaxa, o seu corpo vai se reorganizar. E a partir daí você pode realmente deixar aquela voz te atingir e falar, contar para você o teu sonho, a intuição. Quanto tempo na minha vida eu estive desconectada? Eu não sabia o que era intuição, o sexto sentido. Eu estava muito... Meninas, vocês estão comigo aqui? Meu vídeo pausou aqui um pouquinho. Se alguém puder falar, me dá um joinha aqui, se vocês estão me ouvindo. Ai, obrigada, que aqui para mim apareceu que pausou. Então, por muito tempo na minha vida, eu estava tão polarizada no masculino, como eu falei aqui para vocês, eu não sei se vocês percebem esse movimento, nós nos identificamos, nós temos nossa essência feminina, mas fomos criadas no mundo masculino, né? Então, o patriarcado, como a gente fala, né? Então, fomos criadas para vencer, para ter sucesso profissional, para não fazer igual a nossa mãe, talvez, né? Filha, não sofra o que eu sofri, vá em frente, faça o seu dinheiro, ganhe o seu dinheiro. Não era assim? Pelo menos comigo foi muito assim. E por muito tempo eu tive muito desconectada. E quando eu passei, e hoje é um ato, e eu treino isso, hein, gente? Porque se deixar eu vou lá e quero fazer demais. Então, é a gente respirar, é a gente poder também falar o que a gente sente, é a gente se ouvir. E aí, quem sabe, quando a gente começar a se respeitar, a descansar,
essa vozinha vai poder falar com a gente. Quem aí que está se ouvindo e agora pode avaliar se o seu sonho é o seu sonho ou o seu sonho é o sonho do papai, da mamãe, daquele excluído? Contem aqui pra mim, será que faz sentido isso aí pra vocês? Outro exemplo aqui, gente, tô chegando já até aqui no finalzinho, tá? Não quero ficar muito tempo aqui com vocês, que eu sei que todo mundo aí tem o seu corre. Quero trazer um exemplo para vocês de Michelle Obama. É uma mulher que me inspira muito. E ela lançou um livro já há um tempo, chamado Becoming, onde ela conta a história dela. Vocês conhecem? Falem aqui para mim se vocês conhecem esse livro. Se não conhecem, leiam, que é maravilhoso. E é uma mulher que ela busca e mostra isso pra gente, o quanto ela buscou, faz muito sentido, muito importante se reavaliar. É isso aí, Fabi, né? É essa a nossa busca aqui. E a Michelle, então, voltando aqui, ela é uma mulher, né, que ela trouxe nessa biografia dela essa busca que entre o equilíbrio, a busca pelo equilíbrio na vida dela. Uma mulher pública, né, uma mulher mãe, advogada, primeira dama, e muito cobrada ali e sonhando baseada numa pressão social que ela vivia. E até voltando um pouquinho, conheço, mas não li, tá, Glória? Então ele é bem legal. E aí ela até conta, né, que na verdade ela já era advogada quando ela conheceu o Obama. O Obama entrou para trabalhar no escritório dela. E aí pulando um pouquinho da história, né, quando eles se casaram, o que aconteceu com a vida dela? Ela parou de trabalhar. Ela se tornou mãe. E aí que começou o conflito. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? Para que eu sirvo? E esse é o questionamento de nós mulheres. Se vocês ainda não chegaram aí nos 40, essa é a nossa busca. E é muito bonito isso, né? Quando a gente vê a mulher sábia, né? Que a gente vai passando pelas nossas fases e aí finalmente a gente pode realmente traz isso. Eu não sei se parou de novo meu vídeo aqui, falou que estava pausado. Mas falei então que a Michelle trouxe isso com muita propriedade. Então é isso. Então, o que eu quero trazer para vocês sobre esse título que eu dei para a live, dualidade entre descansar e sonhar, é como a visão sistêmica, como esse saber das constelações traz para nós. Na verdade, eu não preciso escolher descansar e escolher sonhar. Não é sobre escolhas, é sobre se respeitar. Eu descanso para sonhar, certo? Não é eu só estou descansando ou eu só estou sonhando. E realmente, às vezes, eu também só estou sonhando e não estou colocando em prática, né? Então, acolher isso. Vamos acolher as duas coisas, certo? E antes de terminar a live, eu quero falar aqui para vocês, podem se manifestar aqui, tá, gente? Mais um joinha aí se fez sentido, isso que eu passei para vocês, se vocês concordam que é isso, né? O olhar para si, até porque, se você não tivesse medo de decepcionar ninguém, tá? Pensa aí comigo, se você não tivesse medo hoje de decepcionar ninguém, o que mudaria na sua vida hoje? Nossa, tá tocando Imagine aqui, gente. Então, faça essa reflexão. É muito bom quando a gente pode pegar um tempinho só para nós e começar a pensar nessas ideias, né? Então, antes de eu finalizar aqui com vocês, eu vou falar para vocês, então, o presente está dado com muito amor, tá? Quero ver aqui se vocês realmente estão nesse momento da vida de quererem olhar para vocês. Eu quero muito te presentear, né, com essa sessão de mapeamento.
me chama lá no direct, a gente vai marcar, e me manda a seguinte frase: eu quero viver uma vida com leveza. Então, quem me mandar essa frase, eu quero viver uma vida com leveza, já tá aí na minha agenda, a gente já vai marcar um dia para fazer essa sessão. Ah, vou ficar muito feliz de te encontrar. Ah, beleza, Fabi. Então, né, ó, esse ele eu estou é sobre a sessão, não sei, ou se eu estou pensando. Aê, lindas. Então, olha, gente, escreve lá no direct, tá? Por que eu tô pedindo, não só aqui na live, porque às vezes eu não tenho controle, não tô anotando agora. Então, assim que terminar, escreve lá pra mim. Aí eu já, amanhã, né, já começo a entrar em contato com vocês. E eu quero terminar, então, essa live dizendo, né, que o objetivo dela foi para que você possa sair daqui mais leve. Possa sentir que você não precisa ficar louca aí correndo atrás de tudo. Descansa. Descansa para que seu corpo relaxe e você possa tirar da sua essência aí o seu real sonho, né? Que você seja mais dona dos seus sonhos, que você possa, sendo dona dos seus sonhos, tomar as rédeas da sua vida. E quem sabe, né? Aí ter essa paz de entender que o descansar é parte do processo. Tá bom, meninas? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Ai, que gracinha, Eli, que riqueza de live. Fico muito feliz com o comentário. Também aqui os emotions da Valéria. É isso aí, é um olhar de mais empatia e clareza conosco. E é isso que eu busco no meu método, é trazer clareza para a nossa vida, para as nossas decisões. O meu trabalho, como eu falei ali no início, né, ele se baseia na programação neurolinguística, nas constelações familiares. É um olhar sistêmico, onde a gente não olha só para nós como pessoas, nós olhamos para o todo, né? Nós fazemos parte de um todo. Eu não carrego, apesar de eu ter terminado aqui a live, mas só para comentar isso, eu não carrego só as minhas características físicas, eu carrego as informações do meu sistema, eu carrego dores e alegrias do meu sistema. Então, quando eu posso olhar para isso com acompanhamento, né, correto, eu posso sim, né, com esse método que eu contei para vocês, obter clareza, obter autoconhecimento e melhoria contínua, já que ninguém está pronto, nós estamos em evolução constante. Então a gente vai ter hora que a gente vai estar lá sonhando o sonho dos outros. Será que a gente está, né? Às vezes a gente não está tão ali 100% na nossa vontade ali, mas aí a gente, opa, isso aqui não é meu, então vamos lá. Aí você olha e consegue tomar um rumo melhor. É isso. Então, gratidão a vocês também, minhas queridas. Uma ótima noite e muito obrigada mesmo, mais uma vez. Um grande beijo. Até lá.